Olá, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um fenômeno que intriga e desafia muitas famílias, a síndrome do pôr do sol, ou síndrome crepuscular, né? Isso. E olha, a gente reuniu informações de várias fontes bem interessantes. Tem artigos da BBC News Brasil, estudos científicos, tipo da plataforma PMC. Sim, revisões de literatura também e material de especialistas em cuidado, como Duarte Senior Care, CIA Cuidadores, bastante coisa. Exato. A nossa missão hoje é tentar entender o que é exatamente essa síndrome, por que ela surge justamente quando o dia acaba, quais são os gatilhos e, claro, como a gente pode lidar com isso para melhorar a vida de quem passa por essa experiência e de quem cuida também, né? Com certeza. O próprio nome já é curioso, né? Síndrome do pôr do sol. Pois é, vamos descobrir o que está por trás disso. Então, para começar, o que define essa síndrome? Bom, basicamente é é aquela tendência, né, de algumas pessoas, principalmente as que vivem com demência, ficarem, tipo, mais confusas ou agitadas, ansiosas, conforme a tarde vai chegando, a noite começa. Ah, entendi. Mas é super importante entender uma coisa. Embora seja um padrão conhecido, não é um diagnóstico formal, sabe? Não tá lá no DSM, o Manual de Psiquiatria. Tá, não é uma doença listada, então. Não, é mais um termo para descrever um conjunto de comportamentos. Aliás, algumas fontes até alertam que esse termo pode ser meio simplista, porque, nossa, os comportamentos variam muito, acontecem em situações diferentes. Entendi. A recomendação é sempre tentar descrever o comportamento específico que está acontecendo, em vez de só usar o rótulo pôr do sol. É mais útil, né? Faz sentido. E uma curiosidade, a primeira vez que algo parecido foi descrito na literatura médica foi lá em 1941. Um pesquisador, Cameron, notou um paciente com demência ficando mais agitado, mais desorientado quando colocaram ele numa sala escura. Nossa, faz tempo. E que tipo de comportamentos a gente está falando? As fontes mencionam Olha, é uma lista grande. Confusão que piora de repente. Ansiedade que fica visível, sabe? Agitação física, tipo a pessoa andar sem parar de um lado para o outro. Querer seguir o cuidador para todo lado. Resistir para tomar banho, para comer. Ficar mais irritado, ter mudanças de humor, assim, do nada. Tristeza, medo, desconfiança. até coisas mais sérias como alucinações. Sim, alucinações visuais ou auditivas, gritos, às vezes até agressividade. E um comportamento muito comum é a pessoa dizer que quer ir para casa, mesmo que ela já esteja em casa. Nossa, isso deve ser muito angustiante para o cuidador também. Demais. E a intensidade disso tudo varia enormemente, sabe? Depende muito do estágio da demência, de como a pessoa era antes e, claro, de alguma coisa específica que aconteceu ali no ambiente naquele momento, um gatilho. E é muito comum? Qual a prevalência disso? Então, os números nos estudos variam bastante. Alguns falam entre 2,4% a 25% dos pacientes com demência. Outros já sugerem que pode acontecer em quase todo mundo que tem algum nível de declínio cognitivo. Até em quem não tem demência. Sim, até em alguns idosos sem demência que estão hospitalizados, por exemplo. Uma revisão de literatura que a gente viu aponta números mais altos, chegando a 66% em pacientes com Alzheimer e 44% em casos de demência grave que estão internados. Uau, 66% é bastante coisa. Outra estimativa é um pouco mais conservadora. Fica ali por volta de 20 a 30% para Alzheimer. Mas o ponto principal não é algo raro. E tende a ser mais comum nas fases intermediárias e avançadas da demência. Certo. Os comportamentos são variados, a prevalência é significativa, mas o grande mistério continua. Por que, ao entardecer, o que tem de especial nesse período do dia? Parece que não é uma causa única, né? Definitivamente não. É uma combinação de fatores. Mas a principal suspeita, que aparece em várias das nossas fontes, recai sobre o nosso relógio biológico interno. O famoso ciclo circadiano, né? Aquele que controla sono e vigília. Exatamente. Esse ciclo de 24 horas. Acredita-se que em pessoas com demência, especialmente Alzheimer, o próprio processo da doença
vai danificando as áreas do cérebro que regulam esse ritmo. Que áreas seriam essas? Principalmente uma região chamada núcleo supraquiasmático, lá no hipotálamo. É como se fosse o nosso relógio mestre, sabe? E talvez até a forma como os olhos, a retina, processa a luz seja afetada. Além disso, a produção de melatonina, que é o hormônio que ajuda a gente a dormir, também pode estar diminuída. Então, resumindo, o relógio interno fica todo desajustado. Faz todo sentido pensar nesse desajuste do relógio. E você falou da luz. Tem a questão da luz diminuindo no fim da tarde, certo? Uma das fontes que a gente leu usou uma analogia ótima. Qual delas? Acho que foi a da BBC. Comparava com ter que fazer algo complicado no escuro. Para alguém que já tem o cérebro com dificuldade para processar o mundo, né? Sim. A falta de luz significa menos pistas visuais para se orientar. E aí, pronto, pode gerar confusão, reações meio inesperadas. Isso ajuda muito a visualizar o problema, né? Ajuda demais. A diminuição da luz é um fator ambiental chave. E junto com isso, tem outra coisa fundamental: o esgotamento cognitivo. Esgotamento cognitivo, como assim? Pensa assim, todos nós temos uma espécie de reserva cognitiva. Uma capacidade extra do cérebro que a gente usa para lidar com tarefas mais difíceis ou quando a gente está cansado. Certo. A demência vai, ao longo de anos, desgastando essa reserva. Muitas vezes, isso acontece bem antes dos sintomas mais óbvios aparecerem. Quando a síndrome do pôr do sol se manifesta, boa parte dessa reserva já foi embora. Então quer dizer que só o fato de viver o dia, fazer as coisas normais, já exige um esforço enorme para quem tem demência. Um esforço imenso. É como se a bateria mental da pessoa já começasse o dia meio gasta, sabe? Depois de horas se esforçando para entender o que está acontecendo, para interagir, para se localizar, chega ao fim da tarde e a pessoa está simplesmente exausta, cognitivamente falando. E essa exaustão se manifesta como agitação, confusão? Exato. Irritabilidade, agitação. É parecido com o que qualquer um de nós sente depois de um dia de trabalho mentalmente muito puxado. Só que de uma forma muito mais intensa, claro. Entendi. Inclusive, existem estudos que correlacionam esses momentos de maior agitação com níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse. Entendi. Então temos o relógio biológico desregulado, a dificuldade com a pouca luz e essa exaustão mental se acumulando. E além desses fatores mais, digamos, internos, o ambiente e a situação também podem piorar as coisas, né? O que mais pode ser gatilho? Ah, sim. Vários fatores externos. Por exemplo, a própria iluminação dentro de casa. Se fica muito escuro ou se formam sombras estranhas ao entardecer, isso pode aumentar a confusão da pessoa. Faz sentido. E mudanças. Mudanças na rotina ou no ambiente são terríveis para eles. Uma internação hospitalar, por exemplo, ou até uma visita inesperada em casa pode desestabilizar. E coisas mais básicas, tipo fome, sede. Com certeza. Necessidades básicas que não foram atendidas são gatilhos super frequentes. A pessoa está com fome, com sede, com vontade de ir ao banheiro ou sentindo alguma dor que não consegue comunicar direito. E o excesso de estímulos? Também. Fim de dia, às vezes a casa está mais cheia, tem muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, a TV está muito alta, isso pode sobrecarregar. Fatores emocionais também contam muito. A pessoa se sentir sozinha, entediada, ou se ela já tem um quadro de ansiedade ou depressão de base. E alimentação, algo que se come à tarde. Sim, até o que se come ou bebe à tarde pode influenciar, tipo cafeína ou muito açúcar. E claro, um ponto que sempre aparece é o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo, a polisfarmácia. É sempre um ponto de atenção em idosos. Ok. E quem tem mais risco de desenvolver essa síndrome? Tem algum perfil? Bom, os fatores de risco mais gerais são idade avançada, o próprio estágio mais avançado da demência, ter um histórico de problemas de sono, tipo insônia, ter outras doenças ao mesmo tempo, as comorbidades, ser mais sedentário também parece influenciar, e o uso de certos tipos de medicação. E você mencionou algo sobre genética. Sim,
Algumas pesquisas mais específicas, que a gente viu numa revisão de literatura, sugeriram uma possível ligação com fatores genéticos. Tem um gene chamado APOE4, que já é ligado ao Alzheimer. Ah, sim. E também com outro distúrbio do sono, o transtorno comportamental do sono REM. Parece que pode haver uma conexão aí em pacientes com Alzheimer. Interessante essa conexão forte com sono e genética. É, muito interessante. E tem até um estudo curioso que analisou as buscas no Google pelo termo Síndrome do Pôr do Sol. No Google, e o que acharam? Descobriram que as buscas aumentam aos domingos, talvez porque é o dia que as famílias têm menos ajuda profissional, né? E também aumentam nos meses de inverno ou em lugares com menos luz solar. Nossa, isso reforça muito como o ambiente, a luz e até o estresse de quem cuida podem estar ligados a tudo isso, né? Exatamente. É tudo muito interligado. Falando em coisas interligadas, foi mencionado que os sintomas da síndrome do pôr do sol podem se parecer muito com os de delírio ou depressão. Como é que se diferencia isso? Isso parece super importante, né? Especialmente para os cuidadores saberem. É um ponto crucial, sim, porque essa sobreposição existe e pode confundir bastante. A síndrome do pôr do sol é muitas vezes entendida como um tipo de delírio. Delírio, aquele estado de confusão mental aguda que começa rápido. Isso. Só que, no caso do pôr do sol, seria um delírio especificamente desencadeado pela diminuição da luz e pelo cansaço do fim do dia. Entendi. E teve um estudo brasileiro bem interessante sobre isso, feito num hospital universitário, o UWL. A gente achou os detalhes no artigo do PMC. Eles investigaram justamente essa questão. E como eles fizeram isso? Eles usaram um método padrão para avaliar delírio, chamado CAM, Confusion Assessment Method, em idosos que estavam internados, e fizeram essa avaliação no final da tarde. E o que eles encontraram? Teve relação? Sim, encontraram delírio compatível com a síndrome em 14,3% dos pacientes que eles avaliaram. E o mais interessante, notaram que esse delírio estava significativamente associado a sintomas de depressão, que eles mediram com uma escala chamada HDS, e também a um pior desempenho cognitivo, medido pelo mini-exame do estado mental, o MEM. Ah, então teve ligação com depressão e com a cognição mais baixa. Exato. Mas olha que curioso, nesse grupo específico do estudo, eles não acharam ligação do delírio com sintomas de ansiedade medidos pela HDS-A, nem com infecções, febre, número de remédios ou tempo de internação. Ué, mas esses não são fatores geralmente ligados ao delírio? Geralmente sim em outros contextos, mas nesse estudo focado no delírio vespertino, não apareceu essa associação. Os fatores mais ligados foram a idade mais avançada e a pior cognição mesmo. Então, a mensagem principal é que pode haver essa mistura com delírio e depressão, é isso? Exatamente. E o grande problema é que delírio, demência e depressão podem acontecer juntas, na mesma pessoa. Isso complica demais o diagnóstico e o manejo. Imagino. É essencial ter uma avaliação médica muito cuidadosa para não tratar uma coisa pensando que é outra. Por exemplo, um delírio pode ser causado por algo agudo e tratável, tipo uma infecção urinária. E isso precisa ser identificado rápido. Diferenciar é fundamental. Certo, ok. Entendemos o que é, as possíveis causas, os gatilhos, a relação com outras condições. Agora, a parte prática. O que fazer? Como é que se chega ao diagnóstico e, principalmente, quais são as estratégias para lidar com a síndrome do pôr do sol no dia a dia? Isso é o que muita gente quer saber, né? Com certeza. Bom, o diagnóstico é clínico. O que isso quer dizer? Que ele se baseia na observação atenta desse padrão, a piora do comportamento acontece consistentemente no fim da tarde ou início da noite e geralmente em alguém que já tem um diagnóstico de demência. Não tem um exame específico, então? Um exame de sangue, de imagem? Não, nada específico para a síndrome em si. O processo envolve registrar direitinho os comportamentos que estão sendo observados, analisar todo o histórico médico da pessoa, entender em que estágio a demência está, e isso é muito importante descartar outras possíveis causas para aqueles sintomas agudos que apareceram. Tipo o que você falou antes, né? Infecção, dor.
Exatamente. Será que é uma infecção urinária, que é super comum em idosos e causa confusão? Será que é dor, mas a pessoa não consegue dizer? Desidratação, intestino preso? Ou será que é efeito colateral de algum remédio novo que ela começou a tomar? Então, antes de dizer, é síndrome do pôr do sol, tem que investigar tudo isso. Tem que investigar. Uma consulta com um geriatra, um neurologista ou um psiquiatra é fundamental. E olha, a informação que vem da família e dos cuidadores que estão ali no dia a dia vale ouro nesse processo. São eles que percebem a mudança de padrão, né? Total. E em termos de manejo, de como lidar, o que as fontes sugerem? Pelo que eu vi, o foco principal parece ser nas estratégias que não envolvem remédio, certo? Corretíssimo. As abordagens não farmacológicas são a base do tratamento e da prevenção. Elas se concentram muito em ajustar o ambiente e a rotina da pessoa. O ambiente. Como assim? Por exemplo, a iluminação. Manter a casa bem iluminada durante a tarde e principalmente ao anoitecer é chave. Uma dica boa é acender as luzes antes de começar a escurecer de fato, para a transição ser mais suave, menos abrupta. Ah, boa dica. E à noite, usar cortinas que bloqueiem bem a luz de fora, tipo o blackout, pode ajudar a regular o sono. E reduzir a confusão do ambiente também ajuda, imagino. Menos barulho? Sim, fundamental. Diminuir ruídos, diminuir estímulos excessivos no fim do dia, tentar criar uma atmosfera mais calma, mais segura. Outro pilar importantíssimo é a rotina. Rotina? Manter horários fixos? Isso. Manter horários consistentes para acordar, para dormir, para as refeições, para as atividades. Essa previsibilidade ajuda muito a reduzir a ansiedade. E tentar manter o ambiente o mais familiar possível sem muitas mudanças. Falando em atividades, o que é recomendado fazer durante o dia? Olha, estimular atividades durante o dia é ótimo. Atividades físicas leves, tipo caminhadas, principalmente pela manhã, para a pessoa pegar a luz natural, que ajuda demais a regular o relógio biológico. Luz natural pela manhã, então. Isso. Atividades sociais, recreativas, coisas que estimulem a mente também. Uma revisão que a gente leu mencionou um estudo onde caminhadas à tarde também mostraram benefício. E cochilos durante o dia? Pode ou não pode? Essa é uma discussão boa. Tem gente que recomenda limitar os cochilos para não atrapalhar o sono da noite. Mas outras fontes sugerem que talvez um cochilo curto, depois do almoço, possa até ajudar a combater aquela fadiga cognitiva que a gente falou. E talvez prevenir a agitação do fim da tarde. Exatamente. É algo que tem que ser observado caso a caso, sabe? Ver o que funciona melhor para cada pessoa. Entendi. E a alimentação? Tem alguma dica? Manter uma dieta equilibrada, claro. Garantir que a pessoa esteja bem hidratada. E ficar atento se ela não está com fome ou sede no final da tarde, porque isso pode ser um gatilho. E como a gente já falou, evitar estimulantes como cafeína e muito açúcar, especialmente à tarde e à noite. Ok, essas são as estratégias mais focadas no ambiente e na rotina. E quanto à abordagem direta do cuidador ali na hora que a crise está acontecendo? Aí, olha, a palavra mágica é paciência. Muita paciência. É fundamental tentar identificar e atender alguma necessidade que talvez não esteja sendo expressa. Será que a pessoa está com dor, com frio, com vontade de ir ao banheiro? Tentar ler nas entrelinhas. Isso. E validar os sentimentos da pessoa, mesmo que a percepção dela da realidade esteja alterada naquele momento. Se a pessoa insiste que quer ir para casa, por exemplo, O que fazer? não adianta falar, mas você já está em casa, né? Geralmente não. Confrontar diretamente, discutir ou demonstrar irritação quase sempre piora a agitação. A ideia é tentar distrair com calma, mostrar objetos familiares, puxar outro assunto, talvez até dar uma pequena volta pela casa ou no quintal se for seguro. Redirecionar com calma. Exato. E usar música. Ajuda? Sim, música suave, calma, é frequentemente recomendada. Algumas fontes mencionam também abordagens como terapia de luz, que é uma exposição controlada à luz brilhante em horários específicos, e musicoterapia. São vistas como opções promissoras, embora ainda precisem de mais estudos. E exercícios. Atividades como exercícios aeróbicos e treino cognitivo, segundo o estudo que vimos, também poderiam ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Interessante. E sobre os medicamentos?
Eles entram em algum momento? Têm um papel nisso tudo? É uma pergunta super importante. As fontes mencionam que sim, vários tipos de medicamentos são às vezes usados. Coisas como antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, os famosos benzodiazepínicos, por exemplo, remédios para dormir, e até os medicamentos específicos para demência, tipo inibidores da acetilcolinesterase e memantina. Então, se usa a medicação. Se usa. Porém, e esse é um porém bem grande, enfatizado em várias fontes, existe pouca evidência científica forte comprovando que essas drogas funcionam especificamente para a síndrome do pôr do sol em si. Ah, entendi. Então não é que eles nunca sejam usados, mas não tem uma pílula mágica para resolver só isso. Exatamente. Não tem. A melatonina, por ser um hormônio ligado ao sono, ou medicamentos que agem de forma parecida como a hamiltiona, são citados como opções, às vezes até considerados de primeira linha em alguns lugares, justamente por atuarem nesse ciclo de sono-vigília que parece estar desregulado. Mas com cautela. Muita cautela. Qualquer uso de medicação tem que ser feito sob supervisão médica rigorosa, pesando muito bem os riscos e os benefícios para cada pessoa individualmente. Geralmente, só se pensa em medicação depois que as estratégias não farmacológicas foram bem implementadas e mesmo assim não foram suficientes. Primeiro, o ajuste de rotina, ambiente. Sempre. E um detalhe importante: ainda não temos estudos que comparem diretamente o tratamento com remédios versus o tratamento sem remédios para essa síndrome especificamente. E claro, tratar qualquer outra condição médica que possa estar piorando o quadro é sempre essencial. Uma infecção, uma dor. Ufa, quanta informação. Então, resumindo o que a gente conversou, a síndrome do pôr do sol é esse padrão, né, de agitação, confusão, ansiedade que aparece no fim do dia em pessoas principalmente com demência. Isso. E parece ser causada por uma mistura de fatores. Alterações no relógio biológico, o cansaço mental acumulado, a diminuição da luz e vários gatilhos no ambiente. E o caminho para lidar com ela passa muito por adaptar o ambiente, luz, calma, ter rotinas bem consistentes, estimular atividades durante o dia e, acima de tudo, né, muita paciência e empatia por parte de quem cuida. Qual a grande mensagem disso tudo, na sua opinião? Olha, a mensagem para mim é que a gente está lidando com algo bem complexo, com muitas causas possíveis, que se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Não tem receita de bolo, né? De jeito nenhum. A abordagem tem que ser super personalizada, pensando na pessoa como um todo, focando no bem-estar dela e, importantíssimo, dando suporte também ao cuidador, porque o desgaste para quem cuida é enorme. Enorme. E todas as fontes concordam num ponto. Precisamos de mais pesquisa para entender melhor as causas, para desenvolver tratamentos que sejam mais eficazes, mais padronizados. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final, né? Para quem está nos ouvindo, se essa síndrome está tão ligada a ciclos de luz e escuridão, a desregulação do nosso relógio biológico, como será que o nosso estilo de vida moderno, com tanta luz artificial à noite, horários de sono todos bagunçados, rotinas que muitas vezes não têm nada a ver com ciclos naturais, como será que isso tudo pode estar impactando não só quem já tem demência, mas talvez a saúde do cérebro e os ritmos do corpo da população idosa em geral? É uma ótima pergunta, algo para a gente pensar e talvez para uma futura exploração aqui